Músculo e movimento. A movimentação e o deslocamento entre os animais são realizados à custa de ativação de músculos para a realização de trabalho mecânico. Quando se fala em movimento, em geral vem à mente aspectos relacionados à locomoção. No entanto, há diversos tipos de movimento em cada espécie animal. Mesmo quando um animal não se locomove, precisa de diversos movimentos para respirar, bombear o sangue para todo o corpo, digerir alimentos. Veremos 3 mecanismos envolvidos na produção de movimento. Cada um tem sua importância em aspectos específicos da fisiologia, como um poder de mobilização e deslocamento. O consumo de oxigênio, o parâmetro medido com maior facilidade, pode ser traduzido em unidades metabólicas de ATP e unidades de trabalho, joules. Um exemplo é um animal que consome 1 ml de oxigênio, gera 20 joules de energia. Os custos de um movimento dependem de vários fatores, tanto ambientais quanto funcionais. A velocidade do movimento afeta os custos da locomoção. Estudos têm sido realizados com animais aquáticos, aéreos e terrestres. Em uma velocidade baixa, um animal consome oxigênio em uma atividade próxima da sua atividade metabólica de repouso. Um aumento na velocidade aumenta a demanda metabólica de uma maneira que difere dependendo do animal, do estilo, do movimento e do ambiente. Quando podem escolher, os animais tendem a mover-se a uma velocidade específica, chamada de velocidade preferencial. Isso pode ser observado quando você caminha com alguém mais alto ou mais baixo. Os animais mudam o estilo de movimento para alterar os custos da locomoção. Vários animais utilizam diferentes estilos de movimento em diferentes faixas de velocidade. Um estudo famoso que surgiu no laboratório de Dick Taylor utilizou pôneis para ilustrar como os animais podem modificar o modo de andar para alterar a interação entre velocidade e energética. Como vários animais terrestres, os pôneis exibem distintos estilos de movimento ou marcha. Eles caminham em baixa velocidade, trotam em velocidade intermediária e galopam na velocidade mais alta. O ambiente determina as demandas energéticas. Os custos da locomoção diferem bastante entre animais nadadores, voadores e corredores, quando cada um se move em sua velocidade ótima. Os custos são menores para os nadadores e maiores para os corredores. Os custos da massa específica da locomoção diminuem quando o tamanho do animal aumenta. Existe um impacto bem grande corporal sobre a locomoção. Em termos massa específicos, animais pequenos usam mais energia para se mover do que animais grandes. Uma das razões pelas quais é importante comparar animais aparentados é a diferença fundamental na organização do sistema músculo-esquelético. Mamíferos grandes usam menos energia na manutenção da postura, pois seus apêndices estão localizados diretamente abaixo do corpo. Apêndices que se estendem mais lateralmente têm uma vantagem mecânica menor, precisando gerar mais força muscular para manter a postura. Além disso, animais pequenos se mantêm em uma postura encolhida, o que requer atividade muscular.
Grande parte da pesquisa na área da locomoção procura por temas unificantes únicos que possam explicar a variação nas propriedades locomotoras de amplos táxons de animais. Na realidade, é provável que existam várias relações diferentes entre os animais. Os animais maiores podem ter diferentes relações alométricas em relação aos animais menores. Certos taxons podem ser restritos por relações filogenéticas e pela história evolutiva. Como o aparelho locomotor é necessário para outras funções, é razoável assumir que a evolução pode ter encontrado diferentes soluções para problemas semelhantes. Um exemplo é os benefícios da eficiência locomotora, que podem ter diferentes implicações evolutivas para um animal herbívoro em relação a um predador ativo. Problemas de dimensão e deslocamento na escala animal. O tamanho e a massa dos animais têm repercussões expressivas em suas capacidades de deslocamento e nas consequências biomecânicas e no estresse tecidual. Quando o animal se desloca, o trabalho realizado se deve à sua interação com o meio ambiente e às interações entre as várias estruturas do próprio corpo do animal. O deslocamento em suspensão no ar e na água resulta em um nível de trabalho maior do que os deslocamentos no meio terrestre. O deslocamento terrestre. Para uma pessoa que se desloca em uma marcha lenta, a resistência do ar é desprezível. A resistência do ar aumenta com o quadrado da velocidade atingida, o que pode significar muito para os humanos atletas, para animais que correm altas velocidades e também para os animais muito pequenos. O custo do deslocamento vertical por unidade de peso é semelhante para animais grandes e pequenos, mas como um camundongo, por exemplo, tem uma taxa metabólica alta, em comparação com um cavalo, o aumento no consumo de oxigênio é baixo para o camundongo e alto para o cavalo. Animais de tamanhos bem diferentes, como uma constituição isométrica, saltarão à mesma altura, pois a força muscular é proporcional à área de seção transversal do músculo. Isso se deve ao fato de os músculos apresentarem um número constante de filamentos contráteis por uma dada área de seção transversal. O armazenamento de energia elástica é um mecanismo utilizado por variadas espécies. O canguru consegue aumentar em 3 vezes a sua velocidade, mesmo sem aumentar a frequência de saltos. A distância dos saltos é aumentada devido ao armazenamento elástico nos tendões de Aquiles. A pulga possui na base de suas patas um material elástico chamado resilina, que é comprimido e devolve a energia com quase 100% de eficiência. Dessa maneira, ela consegue a aceleração necessária para o salto. Os beija-flores constituem um caso especial. Seus músculos de voo tomam 25 a 30% da massa corpórea, justificado pela força extra necessária no voo pairado. 1/3 dessa massa muscular se relaciona com o curso ascendente das asas, de significativo importância no soerguimento em conjunto com os músculos do curso descendente. Alguns insetos têm um voo semelhante ao do beija-flor, especialmente o voo estacionário, com participação igualmente importante dos batimentos ascendentes e descendentes. Em alguns insetos voadores, assim como para o salto da pulga, a resilina tem um importante papel na armazenagem de energia elástica no tórax e nos músculos do voo. Os beija-flores constituem um caso especial. Seus músculos de voo tomam 25 a 30% da massa corpórea, justificado pela força extra necessária no voo pairado.
1/3 dessa massa muscular se relaciona com o curso ascendente das asas, de significativo importância no soerguimento em conjunto com os músculos do curso descendente. Deslocamento aquático. No ambiente aquático, muitos mecanismos hidrodinâmicos são semelhantes àqueles aerodinâmicos necessários ao voo. No entanto, a maior densidade da água diminui a exigência de potência para a sustentação do corpo, tanto que em animais que têm a mesma densidade da água, nenhuma potência é necessária para essa função. Nesses casos, 100% da potência é direcionada para impulsionar o corpo. Nos peixes, o deslocamento é obtido à custa da oscilação da cauda, o que é fruto da ação de um complexo conjunto de músculos. A musculatura empurra a coluna para mover a cauda da esquerda para a direita, aplicando uma tração efetiva sobre a pele reforçada com colágeno. A locomoção de organismos mais simples na água já foi bastante estudada. No caso das medusas, a campanula se contrai pela ação de músculos em direções circunferenciais, expulsando a água do lúmen em um jato que empurra o animal pela frente. A energia elástica de deformação armazenada na campanula permite que o lúmen se encha de água novamente com uma nova extensão dos músculos. Nas lulas, o mecanismo é semelhante, mas com uma propulsão mais rápida. Custo energético do deslocamento animal. Avaliar o custo energético do correr, nadar e voar implica conhecimento do consumo de oxigênio durante a movimentação. Cada tipo de ambiente tem grande influência em como mover o caminhar. O tipo de locomoção mais conhecido é a locomoção terrestre dos seres humanos. O gasto energético aumenta linearmente com o aumento da velocidade, exceto a velocidades altas, quando as curvas tendem a inclinar-se. Estudos feitos com atletas mostram como é dispendiosa a corrida do que a caminhada. É interessante notar que quando em caminhada rápida, a aproximadamente 8,5 km a hora, as pessoas optam pela corrida, pois nessa velocidade a marcha se torna mais dispendiosa do que correr. A mudança de velocidade pode ser escolhida de acordo com a economia energética. Natação e voo. As relações entre gasto energético e tamanho corporal para nadar e voar são similares a observadas na corrida. No entanto, há uma particularidade no voo que chama a atenção. O consumo mínimo de oxigênio por distância percorrida ocorre a uma velocidade ideal. Se a velocidade aumentar ou diminuir, o consumo de oxigênio se eleva. Natação e voo. As relações entre gasto energético e tamanho corporal para nadar e voar são similares a observadas na corrida. No entanto, há uma particularidade no voo que chama a atenção. O consumo mínimo de oxigênio por distância percorrida ocorre a uma velocidade ideal. Se a velocidade aumentar ou diminuir, o consumo de oxigênio se eleva. Os peixes usam menos energia ao nadar do que os pássaros quando voam, pois se movem lentamente. Têm corpos hidrodinâmicos muito adaptados à alta viscosidade e à densidade da água e possui flutuabilidade quase neutra.